Olá, amigos! Hoje nós vamos falar sobre o DOS-Vox. O DOS-Vox é um sistema que foi criado a partir de 1993 aqui no Instituto Tércio Pacite da UFRJ, que naquela época se chamava NCE-UFRJ, Núcleo de Computação Eletrônica. Então o DOS-Vox veio atender naquela época as necessidades de uma pessoa, que foi o estudante Marcelo Pimentel, cego, que veio estudar aqui na UFRJ e que naquela época só contava com Braille para as suas atividades de anotar, de fazer provas. Então, como é que funcionava a coisa para o Marcelo? Ele anotava em Braille, ou então num pequeno gravador. E aí levava aquilo para casa, estudava. Os textos que ele produzia também eram criados em Braille e eram entregues para nós, professores, por exemplo, para corrigir. Então era difícil, porque nenhum professor, absolutamente nenhum professor, sabia Braille. Então tudo era mediado. Então ele mandava para a gente um texto, depois ele próprio lia o texto e a gente fazia a correção oralmente. Bom, era bem difícil. A ideia naquela época foi dar para o Marcelo uma alternativa para que ele pudesse fazer os trabalhos escolares, para fazer as provas de uma maneira mais simplificada. O Marcelo veio estudar comigo na turma de computação gráfica em 1993, no segundo período. Mas ele já tinha sido aluno de outros professores que já tinham tido mais ou menos a mesma ideia. Só que naquela época a ideia seria comprar um equipamento americano, uma coisa que já estivesse pronta, montada, com um sintetizador de voz, etc. E realmente um dos professores dele, o professor Mário, comprou nos Estados Unidos um equipamento, mandou importar para o Brasil, mas naquela época a importação para o Brasil era demoradíssima. E o preço do equipamento também era assim, escandalosamente alto. Esse equipamento acabou sendo utilizado, mas não ele inteiro, mas partes dele, anos depois, porque ele demorou tanto para chegar que quando ele chegou o DOS-Vox já estava super funcional. Então é isso. Nós vamos aprender um pouquinho sobre o DOS-Vox, como ele funciona, quais são as suas características operacionais, como é que ele pode ser utilizado para uma série de funcionalidades, para uma série de finalidades. É muito fácil usar o DOS-Vox. Você vai ver que aprendeu um inicinho, aprendeu ali aquele basiquinho, aquilo ali se repete. É como se o DOS-Vox fosse o tempo inteiro repetitivo, fácil de utilizar, intuitivo, e é isso que faz com que ele seja um dos programas mais utilizados pelas pessoas com deficiência visual aqui no Brasil.